Bom dia, um feliz sábado a todos vocês que estão aí em sua casa, acompanhando aqui a nossa programação. Queremos dizer a vocês que estamos apenas iniciando e aonde teremos aqui a nossa lição com os nossos missionários aqui, o Anderson Silva, também a participação do Clóvis Salgado, a Cleidiane Pereira. E vai ser uma programação bem legal, teremos também aqui uma maravilhosa mensagem com o nosso missionário também, Jeremias Costa, aonde ele vai falar aqui as três principais guerras. Então, você está cordialmente convidado a continuar assistindo conosco essa programação. Agora nós vamos ter aqui 2 louvores e queremos te pedir a você que, enquanto você ouça essas músicas, queira compartilhar a nossa programação, aí enviando o link dela com um amigo, um vizinho, dando também seu like nessa programação e fazendo assim você estará contribuindo para a propagação do Evangelho. Então vamos ouvir esses louvores e na sequência voltaremos aqui com a nossa lição. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, mas nos morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que meu Mestre encontrarei, feliz então, no céu de glória, terei vitória em meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Sonhei que fui pro céu, num sonho tão real. Nas ruas de ouro eu andei, num lago de cristal. Ouvi um coro de anjos e eu também cantei. Foi quando um jovem me tocou, chamou meu nome e eu olhei. Me perguntou:
Você não lembra mais da igreja do interior. Eu era só um menino e você era o meu pastor. Você me ensinou a orar e me falou da cruz. Hoje então você orou e aceitei ao meu Jesus. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Um rapaz chegou me dizendo: você me trouxe luz, pois deu um livro a outro que falando de Jesus. Jogaram fora o livro, encontrei e o li. Jesus tocou meu coração e por isso estou aqui. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Um a um foram vindo, formando uma multidão. Vidas ganhas por quem amei, tive fé e compaixão. Coisas simples e grandes que a vida ocultou. Na terra ninguém viu, mas o céu os revelou. Eu sei que lá no céu ninguém irá chorar, mas acho que senti uma lágrima a rolar. Jesus então chegou, tocou em minha mão e disse: filho, obrigado por dar teu coração. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje estou tão feliz. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje estou tão feliz. Hoje estou tão feliz. Feliz sábado, bom dia. Desejo que esteja tudo bem aí com vocês
E é muito legal estar aqui agora para poder participar dessa escola sabatina, compartilhar conhecimentos, né? Porque as lições nos agregam muito. E eu tenho o grande prazer de estar aqui com duas pessoas muito queridas. Ah, quem não me conhece, eu sou o Anderson Silva. Aqui à minha esquerda nós temos o pastor Clóvis, um pastor muito bacana, querido por todos, apelidado até pastor do amor, sabe? E aqui à minha direita, nós temos a Cleidiane. A Cleidiane é uma mulher guerreira, forte, as opiniões dela mas tem um coração muito amoroso, bondoso também, é uma guerreira. E tenho o grande prazer de participar com esses irmãos queridos, missionários e o pastor, com a lição de hoje. Um tema importantíssimo, porque trata-se de vitória. E quem não gosta de vitória? Quem não gosta de vencer, não é mesmo? Olha o tema, vitória sobre Sion e Og. Então vamos já para o pensamento central. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Está escrito em Salmos, no capítulo 37, no versículo 5. Agora eu vou ler aqui o que está escrito no texto inspirado, né? Prestem atenção. A fé de seu líder inspirava ao povo confiança em Deus. Em tudo contavam com o braço onipotente, e ele não os desamparou. Nem poderosos gigantes, nem cidades muradas, nem exércitos armados, nem fortalezas de pedra poderiam resistir perante o capitão das hostes do Senhor. E antes agora de adentrarmos ao estudo dessa maravilhosa lição, eu vou convidar aqueles que puderem, por gentileza, vamos pedir sabedoria vinda dos céus para nós fazermos este estudo, e agora vamos fazer uma oração, a qual eu convido a nossa querida irmã Cleidiane para que faça. Grandioso Deus, nós te agradecemos imensamente pelo privilégio que temos de aprender mais da tua palavra. Obrigado porque nessa manhã nós podemos entender os teus propósitos para com cada filho seu que confia e entrega os caminhos na tua presença. Querido Deus, ilumine a mente de cada um, de cada ouvinte, para que possa ter a confiança plenamente em ti. E abençoe-nos para que, após o estudo dessa lição, possamos ter uma nova perspectiva de fé, de confiança em ti. Perdoa os nossos pecados e continue conosco nessa lição tão maravilhosa. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ô pastor, ao estudar a lição, me surgiu uma curiosidade, sabe? E se o senhor não souber, não tem problema não. Mas eu vou perguntar e vou pegar o senhor de surpresa. É o seguinte, estudando a lição... Se eu souber... eu comecei a refletir o tempo que estamos passando, sabe, Cleide, sobre a pandemia. Nós vamos fazer os cristãos principalmente, vai fazendo reflexões, né, das profecias. E aí, a minha dúvida é a seguinte, antes de entrarmos aqui na primeira questão, a lição é escrita quantos meses ou quantas semanas antes de chegar até as nossas mãos? O senhor tem ideia? Precisamente no momento não, mas ela é com muita antecedência. Com muita antecedência. Então, acredito que foi antes da pandemia. Com certeza. Então, era essa a resposta que eu queria. E olha que importante como Deus traz para nós realmente as provisões, nos traz a antecedência dos fatos. Essa lição, fazendo a reflexão, tem tudo a ver com o tempo que estamos passando. Exatamente. E hoje nós vamos estudar também um tema que está baseado, e os irmãos aí, os amigos, os youtubers, né, as pessoas que estão nos assistindo, os telespectadores que estão em casa, vão se identificar também. Olha que bacana, vamos começar. 1A. Que instruções os israelitas receberam com relação aos moabitas e aos amonitas? Página 93, o pastor Clóvis, por gentileza, já vai responder a primeira. Deus, na sua grande bondade, mostrou mais uma vez o seu amor para com a humanidade. Ele pediu, deixou claro para Moisés que o povo de Israel não deveria atacar os moabitas nem os amonitas, os descendentes de Ló. Mesmo sendo eles um povo pagão, um povo idólatra, vivendo fora dos propósitos de Deus, mas mesmo assim Deus cumpriria a sua promessa para com eles, sendo eles comparentes de Abraão.
Então ele disse: não ataques, não abra guerra contra os amonitas nem os moabitas. Procure estabelecer a paz entre eles. E isso eu pude ver aqui, o propósito de Deus em abençoar aquela nação pagã, duas nações, dois povos, os amonitas e os moabitas. Então, esta foi a instrução, não atacá-los. Pastor, acho interessante também que para mim, na minha visão, eu tinha que Deus ele só usava a sua proteção e misericórdia para com o povo de Israel naquele tempo, mas não era. Interessante que Deus ele usou de misericórdia. Se a gente olhar as lições anteriores, ele usou de misericórdia mesmo com os povos idólatras, porque era descendente de povos que serviam a Deus, né? A gente pode perceber que Ló, ele servia a Deus. Então, Deus, até então, ele usou a sua misericórdia para com esse povo que era descendente de Ló também. Isso eu achei interessante. Eu não sabia disso, foi descobrindo com o estudo. Irmãos, desde o começo da lição, eu pude perceber, e passando por todas as perguntas que não são difíceis de responder, foi bem articulada, as respostas são fáceis, mas é uma lição cheia de significado e aplicação para hoje. Nos mostra claramente que Deus é amor. Ele é um Deus onipotente, um Deus onipresente, onisciente, e também ele é onipessoal. Ele ama todos sem distinção. Sem distinção. Verdade. E como o pastor disse que era um povo pagão, e eu acrescento que era um povo pagão e vacilão. Quer ver por quê? A Cleide vai responder a pergunta agora a B e nós vamos comprovar como eles vacilaram, pagão e vacilão. B. Quando Israel chegou à terra dos amorreus, que mensagem Moisés enviou a Sion, rei deles, e qual foi a resposta? Então, Moisés enviou seu mensageiro, né, ali na terra de Sion, rei de Hesbom, e pediu para que eles deixassem o povo passar ali pelas suas terras, né? Eles estavam apenas... Eles pediram: eu não vou desviar nem pela direita nem para a esquerda, só gostaria de estar passando pela estrada real ali, e que vocês, e a comida que a gente vai estar usando nesse trajeto, a gente vai comprar na mão de vocês. Então, se você puder nos permitir. Mas o rei, ele endureceu o seu coração, né? Ele recusou, e diante dessa recusa, então, aí o exército todo dos amorreus ali foram convocados para se colocar à marcha, né, dos invasores, porque aquele povo também, eles tinham medo do povo de Israel. Eles já conheciam as histórias do povo de Israel, as lutas, as vitórias que eles tiveram, né? Então eles tinham aquele certo medo. Então o rei já logo se prontificou o seu exército ali para ficar à posição, né? E esse grande exército, ele chegou a aterrorizar os israelitas, porque os israelitas, eles não estavam preparados, olhando assim, aparentemente, né? Eles não tinham armas, não tinham um povo assim tão numeroso diante daquele exército tão bem preparado. E aí, diante até dos nossos olhos mesmo, a aparência humana, era praticamente, eles estavam totalmente fadados ao fracasso diante daquele exército. Mas Moisés, ele tinha o olhar fixo na coluna, né, de nuvem, que era o sinal da presença de Deus ali que estava com eles. E eles fizeram tudo o que o Senhor mandava. Então, eles foram não com forças humanas, mas pelo poder de Deus eles estavam ali. Então, o rei se recusou ao pedido de Moisés. Viu só, gente? Porque eu destaquei que além de pagão, que o pastor disse era um povo vacilão, porque amigavelmente, né, chegou a ele, Moisés, através dos mensageiros, um pedido. É como se falasse com o vizinho: olha, deixa eu passar aqui, ó, rapidinho aqui no teu quintal, só para mim fazer aquele negocinho ali, eu não vou te dar trabalho nenhum. Então foi esta a intenção, amigavelmente. E detalhe, eles já sabiam que os israelitas estavam sendo protegidos por Deus, sabiam de todas as vitórias, de todas as histórias. Então, por que eu iria contra um povo desse? E detalhe, o que custava ao rei deixar apenas eles passarem, sendo que até a água, a comida, tudo o que consumirem, eles iriam pagar. Mas aí vacilaram. E aí o que aconteceu? Já já nós vamos ver. O pastor Clóvis quer fazer aí um comentário. Nesta lição ainda temos uma mensagem muito profunda para nós hoje. A união do divino com o humano.
Deus estaria na frente, como a Cleide disse. Na coluna de nuvem estaria Jesus. Mas a notícia é o seguinte: ao mesmo tempo, determinou-lhes fazerem tudo o que a força humana podia fazer no preparo para a guerra. Então, o povo de Deus, naqueles dias, agiu assim. E hoje não deve ser diferente. Nós sabemos da providência divina, mas tanto quanto nos é possível, devemos batalhar pela fé dada aos santos, pela vitória sobre o pecado, sobre a besta e o falso profeta. Amém. Vamos para 2A, página 94. Que instrução chegou do proprietário de todas as terras ao líder de Israel, pastor? Aí está a maravilhosa promessa de Deus, né? O Senhor então me disse: agora comecei a entregar-te Sião e sua terra. Começa a conquistá-la para possuíres sua terra como herança. Caros ouvintes, caros assistentes, esse texto bíblico de Deuteronômio 22:31 nos mostra claramente que Deus sempre esteve na condução da sua obra. Ele garantiu vitória para Israel e a vitória foi total. E hoje ele garante para nós vitória também. Então, diante de qualquer desafio que surgir na sua vida, problema familiar, conjugal, problema financeiro, espiritual, emocional, você pode confiar. Deixe Deus conduzir, que a vitória é certa. Ele garante: hoje eu começo a te dar vitória. Olha, o rei Sião, ele poderia apenas deixar, eles pediram para ser passageiros. E o que aconteceu? Ele não deixou a passagem livre para eles, ele perdeu toda a terra. Perdeu tudo. Então, temos que ser sempre reflexivos, bondosos, principalmente com as pessoas que estão ao nosso redor. E tem gente que procura picuinha, né? Procura desavenças e aí depois colhe esses resultados. Ei, Anderson, Sim. é um pedido aparentemente tão simples, né? Sim, Como claro. é a questão de hospitalidade, falar assim, não, você, como se diz hoje no linguajar, você camarada, que você pode passar tranquilo, né? Uma coisa simples. E sabendo do histórico, né? Então, sabendo de toda a história dos israelitas, o rei Sião, ele, como eu disse, ele vacilou. Muito. Vamos lá para 2B, Cleide, por gentileza. O que havia sido profetizado sobre os amorreus no tempo de Abraão? Então, desde aquela época, né, já estava descrito que na quarta geração a tua descendência voltará para cá. Ou seja, o povo de Israel, né, estava voltando ali naquele local. E mesmo, como a gente comentou no início, que mesmo os amorreus sendo idólatras, mesmo eles com justiça tiveram perdido o direito à vida, né, por causa da sua impiedade, mesmo assim Deus poupou eles durante 400 anos para dar prova inequívoca do seu amor para com eles, né, para mostrar que Deus é o único Deus verdadeiro, para mostrar que Ele é o Criador do céu e da terra. Então, todos os prodígios para tirar Israel do Egito, era conhecido por aquele povo, como a gente tinha comentado. E isso era prova suficiente que Deus tinha dado para esse povo perceber que eles poderiam ter o conhecimento da verdade, né? Se eles estivessem dispostos a afastar a idolatria e a licenciosidade do meio deles. Só que eles rejeitaram a luz. E, pela segunda vez também, Deus fez com que eles tivessem essa oportunidade de conhecer, quando Deus pegou o seu povo, levou até a fronteira de Canaã, e lá ele mostrou mais uma vez a prova do seu poder, porque esse povo, eles conheceram que o povo de Deus foi livrado daquelas serpentes venenosas, né? Mesmo ali não morreu todo o povo, eles viram que o povo não foi derrotado na terra de Edom, nem Moabe, nem Amon. Então, tudo isso eles sabiam. Mas, mesmo assim, o que eles fizeram? Eles reuniram todos os seus exércitos, né? Sião reuniu ali, o povo de Sião reuniu ali todo o seu exército para desafiar o povo de Deus. E foi nesse momento que a taça da iniquidade se encheu. E agora Deus, ele pega, então, exerce o seu poder para os derrubar. Porque eles tiveram
de se arrepender e talvez ter mais uma nova chance. Mas eles rejeitaram isso daí. E aí foi isso, a descendência voltou e acabou com eles. Nesta história nós vemos mais uma vez a grande verdade. Quem se perdeu no passado, quem se perder hoje, quem se há de perder no futuro, foi por sua própria escolha. Porque se Deus deu para os amorreus 400 anos, para Israel 40 anos no deserto, hoje Deus também dá muita chance, mas todo ser humano deve entender, há um limite além do qual Deus não pode tolerar. Então que pensemos com seriedade em nossa postura, em nosso comportamento como cristãos, na sociedade, na igreja, na família, para que não extrapolemos as medidas de tolerância de Deus. Curioso, pastor, que quando o senhor estava explicando isso, Deus é misericordioso e tardio em irar-se, e acredito que quando chegar o grande julgamento, quando será lido o livro das nossas vidas, muitas pessoas verão e vão refletir e falar assim, nossa, quantas oportunidades eu tive. Quantas oportunidades. Foram dezenas, centenas, e eu não aceitei nenhuma. Então, ainda há tempo, meu querido. Dá tempo de arrepender-se, dá tempo de mudar a tua vida e escolher morar nas mansões celestiais a qual Cristo foi preparar para nós. Vamos fazer com que essas lições realmente sejam colocadas em prática. Para que serve a lição? Para que estuda um médico, engenheiro, nutricionista, qualquer profissão? Para aprender e colocar em prática. E é para isso também a jornada do cristão. É para aprendermos através do estudo da Bíblia, das lições e colocarmos em prática na nossa vida diária. Senão, de nada adianta. É perder tempo. Vamos para C. Qual foi o resultado da batalha? Essa aí nós já até comentamos, né? Essa deixa para mim. O resultado da batalha foi a vitória, né? A vitória dos israelitas. E eu achei interessante que está no finalzinho da nota, na página 96, que está assim escrito. Foi o capitão do exército do Senhor que venceu os inimigos de seu povo e teria feito o mesmo. Olha que interessante. E teria feito o mesmo 38 anos antes, se Israel neles tivesse confiado. Então, qual que foi a grande falha? As murmurações, os prantos, era para ser uma viagem rápida, tranquila, e que através dos próprios comportamentos errôneos, levou aí uma punição de 40 anos vagando pelo deserto. Então, que seja hoje a nossa decisão, para não ficarmos vagando pelo mundo, batendo a cabeça, sofrendo, reclamando de coisas que não devíamos reclamar. Que possamos, gente, o tempo está findando. Vamos tomar, como diz a minha vovó, vamos tomar tendência e melhorar aí o nosso comportamento cristão. Vamos para a terça-feira agora. 3A. Como Davi apropriadamente descreveu a atitude que Moisés teria tido ao ouvir sobre os grandes exércitos de Canaã, pastor? No Salmo 112, versículos 7 e 8, Davi descreveu a atitude de Moisés como mostrando uma fé inabalável, um otimismo superior. Ele disse: ele não teme más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor, seu coração está bem seguro e ele não terá medo, até que veja se cumprir seu desejo sobre os adversários. Então, caros ouvintes, caros assistentes, internautas aí, esta fé inabalável que Davi descreveu, esse entusiasmo maravilhoso, é a mesma fé, o mesmo entusiasmo que temos que ter diante dos desafios da vida. Quando somos desafiados a superar obstáculos, barreiras aparentemente intransponíveis, devemos, como Davi, dizer: eu não temerei más notícias, meu coração está firme
e no nome de Jesus vou vencer. É interessante, pastor, que aqui na nota fala que auxílio e graça é suficiente para cada circunstância, né? E é prometido por aquele cuja palavra é a verdade. E o salmista, ele falou aqui no Salmo 56, verso 3, ele falou que, ó, no dia em que eu temer, eu hei de confiar em ti. Parece até contraditório nisso, né? No dia que eu temer, eu vou confiar em ti. Se você já está com medo, como que você vai confiar? Né? É complicado. Mas tem pessoas, a gente sabe que o medo, ele paralisa. E o medo também, ele faz a gente fazer coisas impensadas. Então, nessa parte aqui, muitas vezes a gente está passando por circunstâncias na nossa vida que a gente não sabe como agir. E aí a gente acaba fazendo besteira, né? Fazendo besteira mesmo, toma atitudes impensadas. Mas no momento em que a gente estiver passando por situações inesperadas por nós mesmos, nós devemos confiar em Deus. E confiar é o momento de você esperar. Se você não sabe o que fazer, você tem que esperar até que Deus te dê uma luz no que você fazer. Por isso que o título fala, tendo confiança em Deus. Porque é isso, por mais que o nosso medo seja maior, nós precisamos ter aquela certeza, não sei o que fazer nessa situação. Então, ao invés de eu agir por impulso, eu vou esperar até eu ter a certeza de que Deus está me dando a resposta certa. Exato. Muito bom esse comentário. E isso, o que Deus quis transmitir é que Ele está lá para nos socorrer. Exatamente. É para isso, eu estou aqui pronto para lhe socorrer. E sobre más notícias, hoje nós ligamos aí qualquer meio, né? Seja na TV, seja através de sites, o que mais estamos vendo são as más notícias. São mortes, milhares de mortes, são cada dia mais notícias a respeito da pandemia. E o que nós devemos fazer? Fazer os atos preventivos que nos é orientados, mas não devemos temer, porque o Senhor está conosco e através dele nos será dado a vitória. Não importa que seja neste mundo, mas temos que ter a certeza que nos céus estará a vitória nos esperando. Em nome de Jesus. Exato. Amém, por isso, né? Com licença, talvez possamos fazer aqui uma pequena paráfrase nesse texto do Salmo. No dia em que eu me deparar com um obstáculo intransponível, vou confiar em ti, Senhor. Deus cumprirá a sua promessa para com todos aqueles que nele depositam a confiança. Esta era a fé de Davi. E esta deve ser a nossa fé. Então, surgir um obstáculo que você vê condição de transpô-lo, vá em frente. Se você perceber que é intransponível, não tema. Senhor, para mim não dá. Preciso de ti. E vá em frente, sem medo. Aprenderam aí, internautas? É isso aí, ó. É muito importante aí essa frase que foi dita, hein? É confiar em Deus, não ter medo e seguir em frente. Então, vamos seguindo em frente também com a nossa lição. Vamos para 3B. O que Moisés podia confiadamente dizer depois de conquistar Sion? Rei de Hesbom. Por favor, Cleide. Então, agora eu posso imaginar ali Moisés, talvez em cima de um mirante, né? Olhando toda aquela planície ali, desde Aroé, que está à margem do vale de Arnon, até a cidade que está no vale de Gileade. Ele está olhando tudo aquilo ali, e aí ele fala, não houve cidade alta o bastante para escapar de nós. O Senhor, nosso Deus, nos entregou tudo. E pôde ter essa certeza que tudo aquilo que eles conquistaram era Deus que estava ali com eles. A C, 3C. Essa aqui é facinho. Falta como o povo foi encorajado. Ainda tem mais uma tá. questão aí. Não, pode continuar, Cleide. Essa parte aí, na hora que o povo, imagino que na hora que eles estavam ali diante da guerra, eles começaram a lembrar das derrotas também, porque Israel, ele não teve só vitórias. Eles tiveram algumas derrotas também, mas lembrando que essas derrotas foi devido ao quê? Eles agirem em oposição direta à ordem de Deus. No momento em que eles foram derrotados, algumas das derrotas que eles tiveram, eles tinham saído sem o seu líder, Moisés, né?
que foi designado por Deus, sem a coluna de nuvem que representava a presença de Deus e sem o símbolo também da presença divina, que era a arca, né? Então eles começaram a lembrar de tudo aquilo ali, e aí acho que eles ficaram um pouco assim temerosos. Mas agora entra Moisés, que estava com eles, e começou a fortalecer o coração deles com palavras de esperança e fé. E ali ele foi, a nuvem de Deus estava com eles naquele momento e abriu o caminho, e a arca sagrada também estava acompanhando o exército. E foi Moisés que estava encorajando o povo de Deus. Então, como foi dito já pelo pastor, é importantíssima a questão da fé. Quando eles estavam fervorosos, confiantes em Deus e só seguindo as instruções dele, tudo dava certo. 3C agora. Em que podemos ter confiança na jornada da vida nesta terra? Essa é facinho, até as crianças respondem. Em que podemos ter confiança na jornada da vida? Nós só podemos, gente, ter confiança e certeza em nosso Deus Todo-Poderoso. E eu quero destacar aqui, no meio da nota, ao exercerem fé simples, crendo dia a dia que Deus não deixará de firmá-los em Cristo, ele lhes diz, como disse ao antigo Israel: povo santo és ao Senhor, teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que sobre a terra há. Então nós fomos escolhidos para sermos povo de Deus, para termos a confiança e seguir cada dia mais confiante nele. E não podemos viver temerosos, murmurantes, e muito pelo contrário. O cristão tem que ser positivista, tem que ser animado, transmitir boas influências, e desta forma as pessoas vão ver que estamos confiantes e firmes na rocha, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Anderson, Sim. é interessante que às vezes a gente pode pensar assim, é só confiar, mas na hora de pôr em prática, vem a murmuração, né? Vem o questionamento do porquê você está passando por aquela situação. Mas aqui na nota fala que homens e mulheres, à medida que cooperam com Deus em fazer a obra que Deus lhes deu, vão de força em força. Ou seja, não depende somente de Deus para poder estar te ajudando. Você precisa cooperar também com a obra. E Israel, ele falhou no momento de cooperar. O que ele devia ter feito? Não murmurar, não reclamar. Mas a partir do momento que eles estavam reclamando e murmurando, eles não cooperaram. Então, a caminhada deles até Canaã se tornou uma caminhada mais pesarosa, mais difícil. Eles tiveram que dar voltas, poderiam ter cortado caminhos, passando pelas terras lá onde eles estavam pedindo os reis para passar, porque era propósito de Deus deixar eles passar por ali. Ellen White fala isso em Patriarcas e Profetas. Mas, como eles estavam murmurando, aí Deus olhou e analisou, falou assim, esse povo ainda não está preparado. Eu preciso fazer com que eles passem por outras situações mais adversas, para eles perceber que a todo momento eu estive com eles, então eles precisam passar por aí. Então, ou seja, às vezes, a sua falta de cooperação na obra de Deus faz com que você demore a alcançar a sua bênção, demore a alcançar a sua vitória. Isso mesmo, Cleide. Obrigado aí pelo bom comentário. Agora vamos para a quarta-feira, 4. Og, rei de Baçã, é vencido. Qual era o próximo alvo dos israelitas depois da vitória sobre Sion? Por favor, pastor. Nós temos aqui duas perguntas em uma, né? Também descreva a terra e o povo de Bazã. Esta pergunta nos mostra algo que nos ensina muito também. Bazã era uma vasta planície muito fértil. Diz os historiadores que lá não existia pedras, uma terra de um cultivo muito fértil, uma terra invejável para a criação de gado. E só que ali havia um risco muito grande. Og era um rei gigante dos gigantes, um rei poderoso, com um exército muito bem preparado, muito bem aparelhado também, e dificilmente suas fortalezas de muitas cidades, 60 cidades, por exemplo, que havia ali, muitas delas fortificadas, intransponíveis. Então, para Israel seria um desafio muito grande, mas o alvo era ali. Eles precisavam passar por ali.
Só que o rei se preparou com antecedência para derrotar totalmente o exército de Israel. Então, diz o texto aqui sagrado: diante dele se achava o poderoso e populoso reino de Bazã, mas cheio de grande cidade de pedra, que até hoje provoca a admiração do mundo. 60 cidades, com altos muros, portas e ferrolhos, além de outras muitas cidades sem muro. Então, era um desafio, era um alvo e precisava ser alcançado. Obrigado. Agora vamos para B. Que mensagem o Senhor enviou a Moisés com respeito a Og e seu exército, e qual foi o resultado da batalha? Então, Deus falou para Moisés: não precisa temer, não temas, porque eu vou entregar na tua mão todo esse povo e a sua terra também. E vocês vão fazer com eles o mesmo que vocês fizeram com Sion, rei dos amorreus. Vocês vão ferir todos eles, todos os seus filhos, todo o seu povo, até não ficar ninguém vivo nessa cidade. E ainda vocês vão apoderar das suas terras. E assim aconteceu. O Senhor entregou todos eles, inclusive aquele rei gigante, né, no qual o povo temia. Eles dominaram ali, o povo de Israel dominou as 60 cidades e toda aquela região ali. E até as cidades que eram fortificadas, como o pastor Clóvis falou aqui, com altos muros, né, muros de pedras, portas de ferrolhos, tudo foi entregue ao povo de Deus. E eles mataram todos, não restou ninguém vivo naquela cidade. E o povo de Deus reservou para eles apenas o gado e o despojo das cidades, né? E assim foi tirado todo aquele povo estranho que havia se entregado à iniquidade e à idolatria abominável diante dos olhos de Deus. Isso mesmo, muito obrigado. Vamos para C. De que modo o Senhor ajudou o seu povo na guerra contra os dois reis dos amorreus, Sion e Og? E como a nova geração de israelitas viu o erro de seus pais? Olha que interessante. Aqui os israelitas, os mais jovens, poderiam, eles conseguiram vislumbrar e ver o erro dos seus pais. E olha como que Deus também agiu para vencer os dois reis. Deus fez amedrontar, fez com que todos os reis, eles ficassem realmente aterrorizados. Está escrito aqui, ó: pois enviei o terror adiante de vós, que os expulsou, como aos dois reis dos amorreus. Nada aconteceu pela vossa espada, nem pelo vosso arco. Ou seja, toda a honra e toda a glória tem que ser dada a Deus por essas vitórias, porque Ele fez com que os reis realmente eles ficassem aterrorizados. E aí o que acontece? Na resposta a C, a B, que tem duas perguntas, nós vamos à segunda agora respondendo. Olha que interessante que está escrito no meio da nota. Viam que o relato dos espias a respeito da terra prometida era correto em alguns aspectos. Lembra dos espias que foram lá fazer todo o relatório? Então, eles viram que em partes, alguns aspectos sim estavam corretos. Quais aspectos? Realmente as cidades eram muradas, realmente as cidades elas possuíam grandes muralhas e grandes portas e ferrolhos, e havia também habitantes com altas estaturas gigantes, né? Em comparação aí à estatura dos hebreus. Mas, olha que legal, nesta hora, os mais jovens conseguiram perceber o erro que os mais antigos cometeram. Sabe qual foi? Eles podiam agora ver que o erro fatal de seus pais haviam sido em não confiar no poder de Deus. O que acontece? Os filhos conseguiram observar que se houvessem confiado realmente em Deus, independente do relatório de alguns espias, que a maioria foram negativos, confiando em Deus, tudo poderia, eles iriam atingir aí, conseguiriam vencer todos os obstáculos. E aí o que acontece? Apenas isso os tinha impedido de entrar logo na boa terra. Então, além das murmurações que haviam, tinham também essa desconfiança. A falta de confiar em Deus plenamente fez com que eles ficassem aí
punidos em vários anos, pelamburando ali, ó, andando, vagando pelo deserto. E sim, pastor, pois não. Mais uma vez eu quero enfatizar essa lição, que para nós ela contém mensagem muito profunda, muito profunda. Nós não precisamos temer, porque Jesus é o capitão do exército que está à nossa disposição. Se for necessário, Deus enviará milhares de anjos para nos proteger, em qualquer circunstância. Então nós precisamos entender isso aí, porque hoje nós vivemos uma realidade da pandemia do coronavírus. Para muitos é um terror, para outros não tanto, mas sendo ou não sendo, sabemos que diante de nós, a profecia diz que haverá dias difíceis. Nós não precisamos pensar que quando passar a pandemia vai ser tudo mar de rosas. Não, haverá desafios poderosos, haverá ogres, haverá gigantes, Sion, reis poderosos, nações poderosas, grupo de intelectuais trabalhando para oprimir o povo de Deus. Mas não temos que temer, porque Jesus é o capitão do exército, o Senhor está na frente da batalha. O que precisamos fazer é confiar inteiramente nele, dizer: Senhor, guia-me, ajuda-me, fortalece-me, salva-me. E isso é um exercício diário. Todos os dias temos que reforçar com esses pensamentos. Olha, já está acabando. Já estamos indo aqui, ó, para a quinta-feira, o 5º tópico. E esta lição para nós, está escrito aqui, ó, lições para nós. E todas as lições são para nós. Então vamos fazer essa reflexão e já irmos para a conclusão na 5A. Que lição podemos aprender ao vermos como Israel, grandemente excedido em número sob uma perspectiva humana, triunfou sobre os inimigos? Ou seja, sempre Israel era em menor número. Então ele sempre era excedido. E aí, pastor? Responde para a gente. Zacarias 4:6. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, a vitória não será por nós. Se depender da minha força, da sua força, seremos derrotados. Mas se confiarmos na força de Deus, a vitória será certa. A nota nos diz, quero ler, achei muito bonita essa nota. Em comparação com os milhões do mundo, o povo de Deus será, como tem sido sempre, um pequeno rebanho. Mas se permanecer na verdade, como revelado em sua palavra, Deus será seu refúgio. Permanecerão sob o amplo abrigo da onipotência. Deus é sempre a maioria. Não é Deus uma maioria? Se estamos ao lado do Deus que fez o céu e a terra, não estamos nós do lado da maioria? Temos os anjos magníficos em poder ao nosso lado. Aleluia. Irmãos, isso aqui merece uma glória a Deus. Amém. Podemos dizer todos, louvado e honrado seja o nosso Deus, porque temos miríades de anjos ao nosso lado. Então, estejamos certos, a vitória já está garantida. Só depende de você, de nós confiarmos no poder forte de Deus, dos seus santos anjos. Nós temos que aumentar a nossa fé, né, pastor? Muito, muito. Porque tudo aqui ó, já está dado, já está prometido. Garantido. E às vezes garantido. E às vezes o que acontece? Sabe o que acontece, meu irmão? Sabe aí, amigo internauta, o que acontece? Nós confiamos desconfiando. Fazemos às vezes uma oração, mas nós mesmos não acreditamos no que estamos pedindo ou agradecendo. Fazemos às vezes de forma automática, superficial. Eu lembro que poucas as vezes, viu, pastor, viu, Cleide, que eu já rasguei meu coração e senti ligação direta com Deus. Amém, glória a Deus E por quando isso. isso aconteceu, tudo que foi pedido e foi agradecido aconteceu em minha vida. E vou te dizer, foi nos momentos da Difíceis. tribulação. Nos momentos que eu não estava tendo mais força, eu vi que, nossa, se eu não me agarrar agora, se minha oração não chegar lá em Deus,
Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, não. Tá complicado. Aí eu orei de verdade. Mas eu tenho que aprender a orar de verdade, não é nessas horas, não. Orar do Na hora que fundo eu da estou num alma. aperto, quase não estou aguentando. Nós temos que orar assim todos os dias. E que seja essa lição de hoje colocada em prática. Vamos ser mais amigos de Deus. Bater papo com Ele em qualquer lugar. Estou andando, estou dirigindo, estou papai do céu, e bate um papo, e vai conversando, e vai criando cada dia mais laço, até que Ele seja o seu melhor amigo de verdade, e que você faça como Enoque, ande com Deus em todos os instantes. Vamos agora, sem pastor. Só um pouquinho mais, Pastor rapidinho. empolga, tá? Eu sei que ele Rapidinho, empolga, que nem eu também. Isso aqui é Vamos lá. maravilhoso demais. Eu vou resumir. Caros internautas, caros ouvintes, a minha e a sua vitória já está garantida. É só uma questão de tomar posse. Você toma posse ou não, você escolhe. Agora a última vai para a Cleidiane, e vou te falar, gente, Cleidiane é uma pessoa também bacana demais, eu gosto muito dela, uma guerreirona, me dá exemplos aqui como irmã, e é para ela essa última pergunta, e eu sei que ela vai fazer um ótimo desfecho. Então vamos lá, que lição esse acontecimento nos ensina, Cleide? A gente pode perceber aqui que Deus, ele falou, né, junto com o salmista, não te aborreças por causa dos homens maus, nem tem inveja dos malfeitores, pois eles vão secar como a relva, e eles vão murchar como a erva verde. E assim o Senhor fala também, olha, confia no Senhor e faz o bem, assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Esse verso é maravilhoso. Essa última parte aqui eu gosto muito, que fala assim, olha, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Eu gostaria de fazer um comentário voltado para a situação que nós estamos vivendo hoje, né? Diante dessa pandemia, muitas vezes nós somos incrédulos, não acreditamos em algo que a gente não vê. Assim como Israel temia, porque ao ver aquele exército grande, eles não viam a vitória na mão deles garantida. Hoje, diante dessa situação que a gente vive hoje na pandemia, tem muitas pessoas que, diante desse vírus, um vírus você não vê ele, né? Você só vê ele pelo microscópio. E nessa situação, você não consegue acreditar em algo que você não tá, algo que não é palpável. E eu sei que tem muitas pessoas, às vezes, leigas, que falam assim, esse vírus ele nem é tão destruidor assim, ele nem causa tanto problema assim na saúde como andam falando. Por que as pessoas pensam nisso? Porque elas não estão vendo, né? É algo que vai te destruindo sem você perceber, sem você ver, visualizar. Você só vê o resultado final. E assim também, tanto as nossas lutas espirituais, seja a nossa fé em confiança em Deus, é algo que você não vê, mas você tem que confiar, e os seus medos também. E às vezes a gente vê o povo de Deus, a gente vê o povo, né, os mundanos se prosperando, se dando bem, e você ali naquela luta incessante na sua vida, você se questiona, mas por quê? Por que eu estou passando por isso? Aquele povo ali faz tudo de errado, e só eu que não estou prosperando. Mas isso aqui, essa situação traz uma lição para nós. Por quê? O mesmo Deus que foi de Israel, que foi aquele Deus dos antigos, que trouxe vitória para o povo de Israel, ele também ainda é o nosso Deus, ele é o mesmo. Nós podemos confiar nele também, se nós obedecermos às ordens dele. Tudo está atrelado a uma condição, a condição de obediência. Se nós obedecer, ele vai operar em nosso favor da mesma maneira como ele fez com os antigos. E eu sei que nós, muitas vezes, como cristãos, nós queremos estar caminhando, procurar caminhar no caminho certo, né? Só que nós somos assaltados diante das tribulações por dúvidas, por questionamentos, por incredulidades. E aí o caminho, às vezes, ele fica cheio de obstáculos, né? E aparentemente, tem hora que você passa por cada situação que você pensa assim, eu não vejo saída, eu não sei como eu vou sair disso aqui. E isso te deixa muito abatido. E aí você acaba cedendo ao desânimo. Só que, quando você passar por isso, você pode ter certeza que Deus está dizendo a você, olha, avance, cumpre o seu dever, custe o que custar, mas continue nesse caminho.
Eu sei que as dificuldades elas parecem ser enormes e às vezes a nossa alma se apavora, como apavorou os dos israelitas também. Mas é nesse momento que você tem que continuar avançando em obediência e confiando humildemente em Deus. Que quando você se coloca no caminho do Senhor de forma humilde, fazendo o que o Senhor está mandando, cumprindo os deveres do Senhor e tendo a humildade de confiar nele, o seu resultado vai ser igual daquele povo de Israel. Vai ser o resultado de vitória. Mas se você, tenha certeza, olha a advertência, se você murmurar, começar a olhar mais para as dificuldades ao seu redor, potencializar essa dificuldade, você pode ter certeza que você vai se tornar um fracassado, como Israel fracassou em algumas lutas que eles tiveram com os povos daquelas terras, nos momentos que eles não confiaram em Deus. Então, essa é a maior lição que nós podemos tirar hoje dessa lição que estudamos. É confiança total em Deus e obediência. Porque se você confiar, mas não obedecer, confiança e obediência andam junto. Se você confiar, mas não obedecer, não tiver com a presença de Deus ali, você vai ser derrotado. É a obediência que faz a presença de Deus permanecer sobre a sua vida. Amém. Realmente foi um belo desfecho, foi uma resposta em clima de sermonete, né? E que realmente possamos colocar isso em prática e que possamos, a partir de hoje, fortalecer cada vez mais a nossa obediência, a nossa confiança em nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, autor e consumador da nossa vida. E chegou ao fim. Obrigado, Cleidiane. Que pena, né? Tava tão bom. Obrigado, querido pastor Clóvis. Obrigado, Ok. amigo internauta. E agora vocês vão ficar com um belo louvor e continuando essa programação maravilhosa do Santo Sábado do Senhor. Amém. Lembrando que o poderoso Deus de Israel é o nosso Deus. Amém por isso. Um dia em desespero, sentia solidão, só via meus problemas, não via solução. Eu vi alguém chegando, não pude conhecer. Me disse com carinho, eu só vim pra te dizer. Foi o seu amor que me salvou. Eu não sabia onde ir, você me ensinou. O meu coração mudou, Jesus me transformou. Foi o seu amor que me salvou. Olhei para aquele homem, então eu me lembrei daquele rosto triste que um dia eu ajudei. Fiquei emocionado, com vontade de chorar, ao ver que o homem que eu salvei, Deus mandou pra me salvar. Foi o seu amor que me salvou. Eu não sabia onde ir, você me ensinou. O meu coração mudou, Jesus me transformou. Foi o seu amor que me salvou.
Um dia um homem veio aqui morrer pra me salvar. Se eu quiser o seu poder, preciso ter o amor. Seu amor. Foi o seu amor que me salvou. Eu não sabia onde ir, você me ensinou. O meu coração mudou, Jesus me transformou. Foi o seu amor, foi o seu amor, foi o seu amor que me salvou. Escrito em Provérbios 11:24. Olha que interessante esse Provérbios. Prestem atenção, hein? Há quem dê generosamente e vê suas riquezas aumentarem. Outros retêm o que deveria dar e o que acontece? Caem em pobreza. Mas alguns irmãos estão retendo, alguns amigos estão retendo às vezes os dízimos, as ofertas, as primícias. Por quê? Por causa da pandemia, não estão podendo vir à igreja, estão tendo uma dificuldade, mas nós estamos fazendo com que várias formas para facilitar, vários facilitadores para que a tua oferta, o teu dízimo chegue até a casa do Senhor, porque é necessário os obreiros, os pastores, os envolvidos em levar a mensagem, os templos, os aluguéis, as contas de água, luz e etc., elas não param. Então precisam da oferta, não pode ficar às vezes adiando até quando retornar a vinda à igreja. Então para isso nós temos vários mecanismos. Aqui ó, à minha esquerda, nós temos exemplificados, e vocês podem, vou falar várias formas, mas também no final tem uma forma mais fácil e trivial, tá? Nós temos o PicPay. O PicPay, gente, com essa pandemia aí é uma forma de pagamento que está sendo muito usado e tem uma vantagem, sabe qual é? Não está cobrando taxa nenhuma. Então, está sendo muito bom, quem puder ter facilidade, baixe o app pelo PicPay, faça a transferência, nenhuma taxa é cobrada. Isso ajuda mais ainda a igreja. Temos também o PagSeguro e, além disso, tem os dados aí, ó, os dados bancários da associação, que é a agência 1100 e a conta 45 dígito 0. Tem aí o CNPJ, que é grandão, eu não decorei, mas você pode anotar, e é Banco Bradesco. Ah, mas tem um facilitador. Tem aí o WhatsApp do Aliston, nosso tesoureiro local. A partir de todos os sábados, ele estará aqui na igreja para receber teu dízimo, tua oferta. Então você pode encaminhar, pode também entrar em contato com ele, porque ele ou o pastor vai até a tua casa fazer o recebimento e, claro, devidamente aí, ó, com a máscara, usando álcool em gel, para você também ficar precavido, prevenido de qualquer contaminação. Mas o que é importante é não atrasarmos, não retermos o que não é nosso. Bacana? Agora nós vamos ouvir um hino, e enquanto esse hino maravilhoso para a honra e glória de Deus vai ser entoado, vocês podem já fazer as suas ofertas, tá bom? Para não ter desculpa, tem várias formas de fazer essa devolução e esse ato, porque é dando que se recebe, assim ensinou nosso amado Deus. Vamos agora ouvir este belo hino, e que Deus abençoe a cada doador, e aquele que não doou, que Deus abençoe em dobro, para que possa doar. Bacana? Fiquem com Deus, obrigado.
estava longe do caminho do céu. Eu era cego, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando estendeu a sua mão para mim. Oh, que grande regozijo desde que eu aceitei, e mesmo em tempestades posso sossegar, pois Jesus já me livrou do perigo do mal, quando estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando estendeu a sua mão para mim. Amém. Deus seja louvado com esse maravilhoso hino. E agora nós chegamos num momento muito importante, que é o momento de nós falarmos aqui com o nosso Senhor através da sua palavra. E nós temos aqui conosco o nosso missionário Jeremias Costa, que tem um tema bem sugestivo: as 3 grandes guerras. Então eu quero te convidar agora neste momento a se colocar aí onde você estiver em atitude de reverência. E vamos falar com o nosso Deus, pedindo Ele a direção aqui para esta mensagem. Querido Pai, querido Deus, que habita nos altos dos céus, graças, Senhor, nós te damos por mais uma oportunidade de aqui estudarmos a Tua palavra. Queremos te pedir a Tua presença aqui em nosso meio, conduzindo aqui o Teu mensageiro e abençoando também a todos que estão aí em suas casas, nos assistindo, que Teu Santo Espírito possa também trabalhar na vida de cada um. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Bom dia a todos, um feliz sábado, que o Senhor abençoe a cada um nesta manhã, para que possa entender a sua palavra, para que possa tirar proveito muito sério para a sua vida diária. Como foi dito, nós vamos falar nesta manhã sobre as 3 grandes guerras. Na escola sabatina nós ouvimos falar que Israel, nós estudamos, aliás, que Israel entrou agora numa fase de guerra. E muito interessante que estas guerras que Israel, nessa fase, essas guerras Israel venceu, mas não foi com a sua própria força. Deus ia adiante do povo e vencia as guerras. E quando a gente fala em guerra, a gente fica preocupado, né? Quero relembrar algumas guerras que nós tivemos na história da humanidade. A primeira guerra, chamada Primeira Guerra Mundial, aconteceu entre os anos de 1914 a 1918, no século passado. Mas a guerra ela não estourou de uma hora para outra. Esta guerra, o mundo já vivia em uma grande euforia, que era chamada de Bela Época, Belle Époque. Era um período em que se experimentava um grande progresso,
tanto no campo econômico como no tecnológico, naquela época. E os países ricos viviam momentos de esperança, crentes que queriam impor seus desejos aos países mais pobres. Porém, na verdade, todo esse clima de festa estava escondendo fortes tensões que viriam a deflagrar aquela grande guerra. Porque quanto mais os países europeus se industrializavam, maior ficava a disputa entre eles, que queriam dominar não apenas a Europa, mas modernizar sua economia, sobrepondo sobre as outras nações. E esse clima acirrado provocou uma forte tensão, pois países industrializados disputavam os mercados consumidores mundiais e as matérias-primas com todas as armas que lhe eram possíveis. E aí, esta vontade de supremacia prenunciava a Primeira Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial. Com essa disputa acirrada pelo mercado mundial, foram surgindo os primeiros sinais de uma grande guerra vindo pela frente. Os países da Europa começaram a investir em tecnologia de guerra, engrossando as fileiras do exército. Além disso, foi desenvolvida uma política que ficou conhecida como política de alianças. Foram assinados acordos militares que dividiam os países europeus em dois blocos, que mais tarde daria início à Primeira Grande Guerra. A divisão colocava de um lado a Alemanha, a Itália e o Império Austro-Húngaro, que formava a Tríplice Aliança, e do outro a Rússia, França e Inglaterra, compondo a Tríplice Entente. E não podemos esquecer do revanchismo que existia entre a França e a Alemanha, já que no final do século XIX, durante a Guerra Franco-Prussiana, o país havia perdido a região da Alsácia para os alemães e agora desejavam poder retornar à região novamente. Aí nós vemos a causa da Primeira Grande Guerra, ou seja, guerra política, econômica, sob a supremacia dos países pobres, supremacia econômica. Será que nós vivemos numa época dessa hoje? Sem dúvida, nós vivemos numa época dessa hoje, quando nós observamos a guerra político-econômica entre os Estados Unidos e a China. E assim aconteceu no passado. Esta guerra, essa primeira guerra, ela foi uma guerra muito difícil e teve graves consequências. Centenas de famílias destruídas e crianças órfãs. Cerca de 10 milhões de mortos resultaram nessa Primeira Guerra Mundial. E outras consequências foram que os Estados Unidos vieram a se tornar o país mais rico do mundo a partir desta época. E aconteceu a fragmentação do Império Austro-Húngaro. E agora surgiu uma coxa de retalho, que são os países da Iugoslávia, e o desaparecimento de outros. E, assim por diante, houve estas consequências. Muito bem. Esta foi a Primeira Guerra Mundial. Queremos destacar que 10 milhões de pessoas morreram como consequência dessa guerra. Depois nós tivemos uma outra guerra, chamada Segunda Guerra Mundial. Foi um conflito bélico que ocorreu na primeira metade do século XX, que aconteceu do dia 1º de setembro de 1939 a 2 de setembro de 1945. Ou seja, uma guerra que durou exatamente 6 anos e 1 dia. Esta guerra mobilizou mais de 100 milhões de militares. 100 milhões de militares. E acarretou a morte de aproximadamente, pasmem, enquanto a Primeira Guerra Mundial acometeu de morte cerca de 10 milhões de pessoas, na Segunda Guerra Mundial, 70 milhões de pessoas, 70 milhões de pessoas, aproximadamente 2% da população mundial da época, a maior parte civis, é considerado o maior e mais sangrento conflito de toda a história da humanidade. Uma guerra mega sangrenta,
70 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial. Era dividido as nações da seguinte forma: lutaram pelo eixo Itália, Japão e Alemanha. E os aliados, era o eixo contra os aliados. E os aliados eram a França, Grã-Bretanha, Estados Unidos e União Soviética. Isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial. A guerra terminou com a rendição das nações do eixo, ou seja, Itália, Japão e Alemanha se renderam aos aliados. Seguindo, aí aconteceu uma outra coisa muito interessante. Seguiu-se a criação da ONU, a Organização das Nações Unidas, após o fim desta guerra, e os seus departamentos, como a Organização Mundial de Saúde, por exemplo. O início da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética começou nesta época, e a aceleração do processo de descolonização da Ásia e da África. Esses países desses continentes, da África e da Ásia, eram colônias das grandes nações europeias. No final desta guerra, então, da Segunda Guerra Mundial, começou a descolonização destas áreas, destes continentes. E agora, nós vivendo em pleno século XXI, nós estamos presenciando uma guerra, não uma guerra entre os países do eixo e os aliados, não uma guerra de arma física, podemos dizer assim, mas poderíamos dizer uma guerra de armas químicas, né? Porque nós temos uma guerra econômica, sem dúvida, em que Estados Unidos e China estão aí brigando entre si para saber qual é a nação mais poderosa. E suspeita-se que esta arma química foi produzida na China para sobrepor aos Estados Unidos. Chamamos isso de pandemia do coronavírus. É a guerra atual. E muitos estão esperavam uma guerra de tecnologia não química, mas de tecnologia armamentista, em que várias bombas de nêutron, bomba atômica, bomba de outros tipos químicos iriam destruir a humanidade. Mas eis que surge uma arma invisível, que nós chamamos de pandemia do coronavírus. E essa guerra existe mesmo. Existe essa guerra. E essa guerra está acontecendo no nosso organismo, no nosso corpo. É uma guerra tal qual acontece como se fosse de tiro, de canhão, de mísseis. Isso está acontecendo dentro do meu corpo, dentro do seu corpo. Você não sabe o que está acontecendo agora dentro do seu corpo, mas é uma tecnologia muito expressiva e acentuada quando esse vírus invade o seu organismo, invade as células do seu corpo, e ali dentro da célula do seu corpo, ele faz refém esta célula, e ali dentro ele toma posse e multiplica, e saem muitos vírus ali disseminando por todo o seu corpo. E agora, nós temos o nosso sistema chamado sistema de defesa contra qualquer agente infeccioso, seja ele uma bactéria, um vírus ou qualquer outro micro-organismo. E nós temos como defesa a pele. A pele é a nossa maior defesa, uma defesa mecânica, para que não haja infecção no nosso organismo. Uma pessoa sem a pele, que é o nosso maior órgão, o maior órgão do corpo humano é a pele, essa pessoa não sobrevive por causa de infecção generalizada por micro-organismo. Nós temos a mucosa do sistema respiratório,
A mucosa do sistema respiratório é muito interessante. Hoje a maioria das pessoas estão usando máscara, está correto. Por quê? Porque o nosso nariz tem um sistema de defesa, tem a temperatura para aquecer o ar, tem os pelos para filtrar de produtos, vamos dizer assim, de materiais maiores. Os pelos trabalham ali dentro do nosso nariz para segurar essas matérias suspensas. Mas mesmo assim, existem bactérias e vírus que não é considerado um elemento vivo por alguns autores e para outros, eles são elementos vivos, mas ele fica ali de uma forma latente, que quando entra no seu organismo, são partículas muito menores que os pelos do nariz não conseguem segurar. Daí vem células mucosas que liberam muco, que segura essas partículas, esses micro-organismos. Mas muitos desses conseguem passar. E agora entra lá no seu sistema respiratório, entra lá no pulmão, por exemplo. Entra na traqueia, antes de chegar no pulmão, a traqueia também libera muco que vai prendendo, então são vários sistemas de defesa até que esse micro-organismo chega lá nos alvéolos pulmonares e toma conta do pulmão, fazendo com que seja comprometido a troca gasosa, a hematose. Então a mucosa do sistema respiratório e digestivo também, enquanto para os pulmões, o tubo principal é a traqueia, os brônquios, os bronquíolos. Pulmão, nós temos o esôfago, que também tem seu sistema de defesa, tem muco. E lá no estômago nós temos os ácidos estomacais que conseguem exterminar todos esses micro-organismos. Muito bem. Além disso, contém enzimas antibacterianas dentro do nosso organismo. Os micro-organismos enfrentam o sistema imunológico em um nível diferente. E cada micro-organismo, nosso sistema imunológico faz uma arma. É uma guerra que está acontecendo neste momento dentro do seu corpo. E muitos de nós podemos até sido contaminados com o coronavírus. E nosso organismo combateu tão bem que nós nem tivemos sintomas. Já outras pessoas, o sistema de defesa está fraco e tem um sintoma mais claro. E já outros, o sistema está tão enfraquecido, o sistema de defesa, que acaba perdendo a guerra. Quando agente infeccioso entra no organismo, o sistema imune reconhece esse micro-organismo, ativando primeiramente o sistema os macrófagos, que são células, os monócitos se transformam em macrófago para tirar esse lixo. E o sistema linfocitário, que são as células do linfócito B e do linfócito T. Os linfócitos B são os que fabricam as armas, que nós chamamos de anticorpos. Muito bem. Estas são 3 guerras. Nosso organismo está em guerra. Mas eu quero falar para vocês de uma guerra especial. Esta guerra, muitas pessoas nem prestam atenção porque não conhecem esta guerra. E é mais forte do que a Primeira Guerra Mundial, do que a Segunda Guerra Mundial, do que a guerra que estamos passando do coronavírus, dessa pandemia. É uma guerra que muitas vezes deixamos para lá. Uma guerra que nós nem damos bola. Mas é uma guerra das mais importantes. Das mais importantes. Que guerra seria essa? Olha, essa guerra acontece num território especial. Que território é esse? Será que são as nações que estão lutando entre si? Uma escritora
bíblica, ela chama essa guerra de o grande conflito, ou a grande guerra. É uma grande guerra que acontece querendo o território da sua vida, o território espiritual da sua vida. Nós podemos falar de uma grande armadura que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios, no capítulo 6, nós vamos ler do versículos 10 em diante, falando da armadura para esta guerra. No capítulo 6, versículo 10 em diante, diz assim, ó: finalmente, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder resistir às ciladas do diabo. Pois a nossa guerra, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores das trevas desse mundo, contra as iniquidades espirituais nas alturas. É uma guerra espiritual. É uma guerra espiritual que acontece mundialmente. Mundialmente acontece essa guerra. Cada indivíduo tem que travar esta guerra. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, autoridades, contra os dominantes das trevas desse mundo, contra a iniquidade espiritual nas alturas. Se você sabia que você está na guerra e que precisa desta armadura, olha, antigamente os soldados romanos, ao enfrentar a guerra, era uma guerra mais artesanal, podemos dizer assim, uma guerra mecânica e artesanal, em que eles não tinham armas tão sofisticadas como em nosso tempo, e muito menos como a guerra de micro-organismo, contra a defesa do nosso corpo. Eles tinham a sua armadura. E o apóstolo Paulo, escrever aos Efésios, ele se baseou na tecnologia de guerra daquela época. E ele, então, propôs para esta guerra a armadura do cristão. E no versículo 13, portanto, tomai sobre vós toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes na guerra. Permanecei, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Permanecer firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. É vestir os lombos com a verdade. Aqui o apóstolo tinha em mente o cinturão de couro que os soldados usavam. Esse cinturão protegia a região do baixo abdômen e tinha papel fundamental para todo o restante da armadura. Era para proteger as vísceras do baixo ventre. Era o cinturão que o apóstolo Paulo estava em mente dos romanos. E falando que o cristão deveria usar, cingir o seu baixo ventre, como se fosse o cinturão da verdade. Ele tinha um papel fundamental. Ele prendia a túnica do soldado, sustentava a couraça e servia de suporte para a espada. Na armadura de Deus, essa verdade não é outra senão Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa verdade é a sua lei. Salmos 119, 142. A sua lei é a verdade. Vestir o cinto da verdade, se vestir da verdade de Cristo, é andando em sua lei, é ter sua vida sustentada pela palavra de Deus. Isto é vestir o cinto da verdade, o cinturão de couro da verdade. E logo depois ele fala assim, olha, e vestida a couraça da justiça. Após falar do cinturão da verdade, Paulo diz que o crente deve vestir a couraça da justiça. A couraça no soldado romano é um traje de metal combinado com couro duro e que protegia o tronco
O tronco do soldado, onde estava o coração e outros órgãos vitais. Aqui nós temos essas costelas aqui, e temos o osso externo, exatamente para proteger-nos nas nossas partes vitais. O coração está logo atrás do externo, um pouco voltado para a esquerda. É a parte vital. Quem estudou anatomia lembra disso. As costelas protegendo os pulmões. E não poderia, Deus então não poderia ser um osso plano e fixo, porque os pulmões precisam se movimentar. Aqui tem as costelas. A couraça da justiça era esse traje que os soldados usavam. Mas o apóstolo Paulo aqui fala couraça da justiça, é a justiça de Cristo. A justiça de Cristo. Nós devemos estar envolvidos nossos órgãos vitais da justiça de Cristo. E agora, depois do versículo 15 diz, e calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, calçando os pés com o evangelho da paz. Os soldados romanos usavam calçados feitos de couro duro, consolado, cravejado com pregos agudos. É como se fosse uma chuteira de futebol, mas era mais fino. Esse calçado dava estabilidade ao soldado, pois ele se prendia ao chão para não cair. Ao usar a analogia do calçado do soldado como figura de prontidão do evangelho da paz, o apóstolo Paulo fala da segurança, da confiança e do conforto que há em pregar a palavra de Deus. O crente só pode lutar na batalha espiritual se estiver em paz com Deus e ter segurança de caminhar. E agora ele traz aqui, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O crente deve estar abraçado com o escudo da fé, com o qual ele poderá apagar os dardos inflamados do maligno. Paulo aqui usa a figura do escudo romano, oval e retangular, que tinha um pouco mais de 1 metro de altura. Ele era grande o suficiente para prender, para proteger, aliás, dos dardos dos soldados. Talvez você já viram em filmes antigos, quando lançava flecha, quando o inimigo lançava flecha com fogo na ponta da flecha. Eram os dardos inflamados daquela época. E esses escudos, muitas vezes, umedecidos para apagar as flechas incendiadas, lançadas pelo inimigo. Paulo compara essas flechas que causavam grande estrago com as tentações lançadas de Satanás contra o crente. Mas a plena confiança em Deus e em sua palavra é um escudo eficaz contra essas setas. A fé viva, verdadeira, contínua e inabalável é o escudo forte do crente, é o escudo da fé. E agora, versículo 17 diz, tomai também o capacete da salvação. O texto bíblico diz o capacete da salvação. Já explica qual que é o capacete da salvação para um soldado no campo de batalha. Na armadura de Deus, o capacete é chamado a salvação. E o que o capacete guarda? Os motoqueiros usam o capacete. Os policiais, quando estão em guerra, usam o capacete. O que guarda o capacete? A cabeça. Na cabeça nós temos o crânio. O crânio é duro para proteger algo especial que está lá dentro. Esse crânio ele tem muitas camadas e ainda é necessário usar o capacete. O capacete seria um segundo crânio, vamos dizer assim. Pois é, o cristão deve guardar o seu cérebro espiritual, porque o capacete é para guardar o cérebro. Guardar para que não haja nada que venha, vamos dizer, estragar ou deteriorar o seu cérebro. É a parte mais importante do nosso corpo, que nós vamos entrar nesse território, nessa guerra, né? E, por último, nós vamos ver aqui a espada.
a espada do Espírito. Não é? Diz aqui, ó, tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que ele já explica. Qual que é a espada do Espírito? A palavra de Deus. A espada do Espírito é com que você pode lutar contra o inimigo, vencer com a palavra de Deus. E agora, como vestir esta armadura de Deus? Como vestir? Aí ele diz, orando sempre com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando com essa finalidade, com toda esperança e súplica por todos os santos. Assim nós vamos vestir a espada, a armadura. Irmãos, eu quero me deter bem rápido aqui no capacete. O capacete é especial. A espada é especial, a armadura toda é especial. Mas eu quero, já que eu estou falando de guerra, e eu falei das 3 grandes guerras, eu falei que esta guerra seria uma guerra especial, eu quero mostrar uma guerra que eu tenho certeza, além dessa guerra de micro-organismos no seu corpo, essa guerra de micro-organismos contra as suas defesas, eu quero mostrar uma guerra muito importante que nós devemos prestar atenção. Eu quero ligar aqui o cérebro, a sua cabeça, a sua mente, como o território desta guerra. O território que está acontecendo desta guerra espiritual é dentro da sua cabeça. E o apóstolo Paulo, ele sentiu isso muito pertinho, no capítulo 7 de Romanos. E nós vamos ler aqui alguns versículos. Vamos ler a partir do versículo 14. O apóstolo Paulo dizendo aqui, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob pecado, pois o que faço eu não entendo. Porque o que quero, isso não pratico, mas o que não quero, isso eu faço. Que coisa estranha. O apóstolo Paulo falar assim, que faz o que não quer, e aquilo que quer, ele não faz. Coisa difícil, meu Deus do céu. Parece uma guerra mesmo, né? E o apóstolo Paulo, ele sentia essa guerra. E ainda, nós vamos continuar lendo aqui, no versículo 16. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Agora, porém, não sou mais eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Eu quero fazer o bem. O querer está em mim, na minha mente. Mas o fazer eu não consigo. Não estou conseguindo fazer. Na minha carne não habita bem algum. Pois não faço o bem que eu quero fazer. Mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Alguém dizia, certa vez, alguns anos atrás, dizia para mim, essa luta, essa guerra do apóstolo Paulo é porque ele não estava convertido. O que você acha, meu amigo ouvinte? Paulo estava ou não estava convertido quando estava essa luta, esta guerra na sua cabeça? É óbvio que ele estava convertido. Ele estava convertido, sim. Por que ele estava convertido? Ele tinha encontrado com Jesus no caminho de Damasco. Ele estava convertido. E, no entanto, ele estava nessa luta, nessa guerra. Por que isto? É porque agora estava implantado na sua natureza, a natureza divina. Aliás, na sua mente, no seu intelecto, a natureza divina. Esse tema é muito simples de entender. O homem sem Cristo tem uma só natureza. É a natureza carnal. Nós nascemos com a natureza carnal.
Sem Cristo, nós só temos a natureza carnal. A natureza com que nasceu, que nós nascemos. A natureza que faz as coisas erradas na hora que deseja. E a gente fazendo as coisas erradas só com a natureza carnal, para a gente não tem problema nenhum, não existe oposição na nossa mente. Ah, tudo está dando certo para mim. Sem Cristo é assim que a gente pensa. A nossa natureza carnal não tem oposição. Não existe guerra, não existe conflito na nossa mente. Porque nós temos só a natureza carnal. Mas quando você entrega a sua vida a Cristo, acontece o milagre da conversão. Você agora tem uma nova natureza que se opõe à velha natureza. Aí acontece o conflito, a guerra. Mas logo depois da conversão, quando o homem pensa que a velha natureza foi embora, descobre que ela continua dentro dele. E começa a guerra, o conflito. Ele tem duas naturezas e as duas naturezas estão lutando. Aí, nós até queremos discutir isso no futuro sobre graça e hipergraça, né? Nós vamos discutir essa situação. Paulo estava convertido e acontecia esta guerra. Aí alguém pode dizer, quer dizer então que a minha vida vai ser uma vida de conflito o tempo todo? Você, cristão, vai ter essa vida, essa luta o tempo todo? Pode ser que sim. Mas um dia uma natureza vai vencer a outra. Seja a natureza carnal vai vencer a espiritual ou a natureza espiritual vai vencer a carnal. A natureza que foi implantada em você, não é? Tem um livrinho chamado Conhecer Jesus é Tudo, que ele conta uma ilustração que eu achei muito interessante nesta guerra, nesse sermão, nessa guerra. A ilustração diz assim, suponhamos que estão soltos na arena de um circo duas feras envolvidas numa luta de morte. No circo, duas feras estão envolvidas numa luta de morte. O dono do circo separa as duas feras e coloca em jaulas separadas. Uma delas é fartamente alimentada, recebe comida e água em abundância. A outra é deixada no esquecimento total. Aí, quando chega o momento de confronto, qual das duas vai vencer? Vai vencer aquela que foi mais bem alimentada. Não é isso? É isso que acontece na luta das naturezas que foram implantadas em nós. Só uma delas assumirá finalmente por completo o domínio do território. E sem dúvida será a que for melhor alimentada. Qual é o alimento, qual a natureza você está alimentando? A natureza carnal ou a natureza espiritual? Qual vai vencer? Ocorre que nós geralmente queremos alimentar a natureza pecaminosa. Como que alimenta a natureza pecaminosa? Através dos 5 sentidos que nós temos, a visão, a audição, o paladar, o olfato e tato. Através dos 5 sentidos. E como que se alimenta? Olha, se você ora, lê a palavra de Deus, você vem à igreja, canta louvores, você vai estar alimentando a natureza espiritual. E essa natureza vai vencer a natureza carnal. Mas se você fica no joguinho o tempo todo, lá na internet, se você vai no cinema, usa o seu celular por pornografia, se você não ora, não estuda a palavra de Deus, você vai estar alimentando a natureza carnal. Esta é a guerra, e o território é a sua mente. Tem muitas pessoas que estão com a mente doentia e fraca, estão perdendo a guerra. Ah, eu não tenho mais vontade de ir na igreja. Ah, eu não tenho mais vontade de orar. Ah, eu não tenho mais vontade de cantar. A natureza carnal, espiritual, está perdendo a guerra para carnal.
É verdade que enquanto estivermos neste mundo, mesmo sem querer, estaremos sempre filtrando comida para a natureza, ou natureza carnal, ou natureza espiritual. E a nossa vitória, em consequência, aquilo que nós damos alimentação. E até quando nós vamos viver assim? Será que estou salvo? Como é que está a minha vida? Qual natureza está vencendo? A irmã White, ela diz assim sobre isto: não podemos dizer, eu não tenho pecado, enquanto este corpo vil não for mudado e transformado à imagem do corpo glorioso de Cristo. O apóstolo Paulo teve essa luta o tempo todo. Mas um dia, ele viu que a natureza espiritual venceu a carnal. Em Gálatas, no capítulo 2:20, ele pôde dizer: já estou crucificado com Cristo, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. À medida que o tempo passava na vida do apóstolo Paulo, a sua velha natureza ficou cada vez mais fraca, de modo que quando chegou o momento da sua morte, ele exclamou: combati o bom combate, lutei incansavelmente e me conservei fiel ao Senhor. Combati o bom combate. E agora ele chegou a hora de parar de lutar e descansar. Ele disse: venci, lá no céu me espera uma coroa, a qual o Senhor me dará no dia do seu regresso. Mas não somente a mim, mas todos aqueles que amarem a sua vinda. Eu quero terminar este sermão para te perguntar: qual natureza você está alimentando? A natureza carnal ou a natureza espiritual que foi implantada em você? Ou você ainda vive com a velha natureza? Eu quero perguntar se você está firme na luta ou está desanimando. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo do Senhor está trabalhando na sua mente nesta manhã, para que você possa alimentar a natureza carnal e vencer essa guerra que neste momento está travando na sua mente. Que o Senhor te abençoe e te guarde nesta manhã. Amém. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer.
E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crê que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado quem crê sem ver. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor, prometo e minto, Senhor. Não aguento mais confiar em mim. E se a doença não cura, o emprego não vingar e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não quero desistir, Senhor, não quero mais duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Amém.